blogueira, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Tá preparado para mais um vídeo? Pois bem, então já pega aqui a sua caneta e seu papel, porque hoje eu vou te falar o passo a passo do que você precisa fazer para emagrecer com saúde nesse ano de 2025. Que eu sei que você colocou que ia emagrecer pelo menos uns 10 quilos ali nesse aninho aqui, que já começou, já estava na sua resolução, então vambora, ó, tá na hora de agir. Então, já tô com o meu roteirinho aqui pra gente começar a falar. E eu dividi esse conteúdo de hoje em 7 passos. Então, são 7 passos ali pra você emagrecer, beleza? Já compartilha esse conteúdo aqui com alguma amiga, se você acha que ele vai ali ajudá-la, né? Se ele vai ser bacana para ela, se ela tá ali junto com você nesse processo de emagrecimento, então já compartilha com ela, porque ó, eu vou começar, tá? O emagrecimento ele não precisa ser um bicho ali de 7 cabeças, sabe? A gente consegue descomplicar muita coisa e a gente consegue fazer com que esse emagrecimento ele se torne mais fácil para você. Então, sem mais delongas, bora ali pro primeiro tópico. Então, se eu quisesse emagrecer esse ano, a primeira coisa que eu faria é não mudar radicalmente a minha alimentação. Então, sabe aquilo lá? Agora eu tô de dieta, eu vou cortar tudo que é carboidrato. Então, eu não como mais arroz, não como mais feijão, não como mais um tantão de frutas, tipo uma banana, uma manga. Eu tô saindo cortando tudo, eu vou viver só de frango e salada. Pois é, isso não vai dar certo. Porque, em primeiro lugar, né, quando você tem uma estratégia assim super restritiva, é muito mais difícil de você conseguir seguir ela por um tempo prolongado. E o emagrecimento, ele é um jogo do longo prazo. Então, essas estratégias, elas servem ali para uma questão muito rápida. E sendo muito sincera, eu não sou fã da no carb, né? Você tá ali cortando completamente tudo que é tipo de carboidrato e é isso. Claro que existe estratégia que a gente reduz esse carboidrato, mas assim, se eu estivesse pensando em começar a emagrecer, eu nem começaria dessa forma, sabe? Eu teria mais um outro olhar que nos leva ali para o tópico 2, né? Que eu teria uma alimentação variada e colorida. Então, nesse primeiro momento, quando a gente pensa no emagrecimento, a gente precisa focar mais em incluir do que excluir. Porque para tudo no nosso corpo, a gente vai precisar de nutrientes. Então, para sua tireoide controlar direitinho o seu metabolismo, você precisa de nutrientes. Para que as sinalizações aconteçam dentro do seu corpo, né, e você consiga usar esses nutrientes como fonte de energia, usar esses carboidratos que você comeu, usar essa gordura que está estocada no seu corpo que você comeu como fonte de energia, você vai precisar de nutrientes. Então, tem ali um tantão de nutrientes, como por exemplo o complexo B, que já são várias vitaminas que você vai usar. Tem os antioxidantes, como por exemplo o zinco, o selênio, que eles fazem parte ali de toda essa rota do processo de geração de energia. Então, o corpo ele usa nutrientes para te fazer emagrecer. Então, nutrientes, eu estou falando vitaminas, minerais, compostos bioativos, todos eles estão presentes em vários alimentos. E aí fica muito difícil de você conseguir atingir o que você precisa de nutrientes se você está excluindo tudo, sabe? Se você não está preparando ali o ambiente para de fato emagrecer. Porque nos leva também a um ponto muito importante. Porque às vezes a gente fala, não, eu vou emagrecer. E aí você decide que você vai, sei lá, fazer uma low carb. Só que você nem preparou o seu corpo, sabe? Nem organizou a casinha para que de fato ele consiga queimar essa gordura de um jeito eficiente. Então, assim, será que vale a pena você já queimar a largada fazendo uma low carb, fazendo um jejum intermitente, alguma coisa assim, sem você ter colocado mais nutrientes para dentro, sem ter deixado a sua alimentação variada, colorida, colocando ali mais frutas, mais legumes, mais verduras, trabalhando melhor com essa questão de saciedade? Então, será que vale a pena você já começar uma estratégia que você já sofrer com fome, porque provavelmente você está fazendo tudo errado? Então, eu não focaria em excluir, eu focaria em incluir, beleza? Incluir tanto novos alimentos, como ali alimentos variados ao longo da semana. Então, esses dois tópicos, eles acabam ali que ficam bem juntinhos, sabe? Terceiro ponto que eu faria, se eu quisesse emagrecer do jeito certo, seria trabalhar os dois principais gatilhos para autossabotagem, que são o sono ruim e o estresse. Tanto quando você dorme mal, como quando você está estressada, né, esses dois comportamentos, eles vão fazer com que você fique muito mais impulsiva. Então, a chance de você não querer seguir o que está na dieta e querer comer alguma coisa que vai ali dar um prazer imediato para o seu cérebro é muito maior.
né? E o pior disso tudo, né, é que a noite de sono mal dormida deixa você mais estressada e o estresse prejudica o sono. Então, às vezes, você entra ali num ciclo horroroso, sabe? Que você não consegue sair, porque você dorme mal, você fica estressado, você dorme mal e aí você tá com um humor péssimo. A última coisa que você quer é pensar em cozinhar uma coisa saudável, então você não quer cozinhar um brócolis, você não quer fazer um peito de frango, você só quer comer uma coisa muito gostosa, seja ela salgada ou doce. Às vezes você vai na pizza, às vezes você vai naquele hambúrguer enorme, cheio de molho, às vezes você vai, né, no chocolate que você ataca ali sem controle. Então, quando você não tem esses dois gatilhos muito bem organizados ali no seu dia, então se você está dormindo mal, se você está extremamente estressada, vai ficar muito mais difícil de você se manter na dieta, especialmente, né, quando você está nesse começo, porque a alimentação, ela é um hábito, né? O nosso cérebro, ele faz de tudo para que ele gaste menos energia possível. Então, ele se acostuma com um padrão ali alimentar específico. Quando você decide que você vai mudar aquilo, mesmo que seja uma refeição que você quer, ou algum alimento que você vai incluir, alguma classe, né, algum grupo de alimento que você vai dar mais ênfase, isso gera um estresse. E aí o cérebro, ele precisa pensar mais nisso. Então, o fato de você estar mudando a sua alimentação já vai gerar um estresse e o seu cérebro vai fazer de tudo para que você volte para o padrão anterior. Mesmo que esse padrão não seja saudável ou não seja algo que você queira mais. E aí, quando você está cansada e ansiosa, você não vai usar a parte racional do seu cérebro, você vai ser impulsivo. Então, vai ficar muito mais difícil de você manter a sua dieta. Então, cuide do seu estresse. O que você pode fazer no dia para você desestressar, sabe? Porque, assim, não dá para eu falar, não se estresse. Não existe isso hoje em dia, né? A gente se estressa. O segredo é você criar uma rotina que tenha ali pequenos momentos de desestresse. Então, o que você pode fazer para tornar a sua rotina mais leve? Será que tem alguma atividade que você pode incluir que vai fazer com que você desestresse? Por exemplo, muitas pacientes minhas, elas falam que o exercício físico ele ajuda demais, sabe, a desestressar, porque é um momento que é seu, que você vai estar ali, que você vai colocar toda a sua energia, você não vai ficar focando nos problemas ou focando nas coisas que te tiraram do sério. Então você vai se sentir mais leve. Isso fora de toda a questão fisiológica, que libera endorfinas e tudo mais, entendeu? E claro, né, pensando em sono, você se não está dormindo bem, né, se você não está dormindo bem, você precisa ali dar uma olhada na sua rotina de higiene do sono. Será que você está consumindo muita cafeína? Será que você está ali vendo TV até muito tarde? Rolando feed de rede social muito tarde? Será que você está comendo muito tarde? O que você está fazendo ali na sua rotina que está prejudicando o sono? Né? Como é que você pode tornar esse momento de dormir como se fosse um ritualzinho mesmo? Ensinar o seu cérebro que essa é a hora que você vai dormir. Então, vai apagar as luzes da casa, você vai incluir uma rotina de leitura. O que você vai fazer para tornar esse momento melhor? Para dizer ali pro seu cérebro, ó, tá na hora de dormir, vamos desacelerar. Então, o que você pode fazer de rotina de higiene do sono? Então, pensa nisso aí. A quarta coisa, né, o quarto passo que eu faria, se eu quisesse emagrecer, seria beber mais água. Daí que você sabe que você precisa beber água. Só que assim, às vezes a gente não faz o que a gente sabe que precisa e às vezes a gente peca no básico. Então, eu precisava reforçar esse comportamento aqui com você por alguns pontos. O primeiro deles é, a água ela também contribui para a saciedade. Não estou dizendo que você vai fazer a dieta da água, vai ficar o dia inteiro à base de água e não vai comer nada, porque, né, doideira. Mas, às vezes, o que acontece é que o nosso corpo, ele confunde a fome com a sede. Então, às vezes, você tá ali querendo atacar um montão de coisa porque você simplesmente não bebeu água o suficiente. Então, quando você tem essa rotina de hidratação bonitinha, você sabe que quando você tá com fome, realmente você tá com fome. Você não tá ali com sede e confundindo lé com cré, entendeu? O segundo ponto é que eu estou partindo do princípio que você não tá fazendo nenhuma loucura, você não tá fazendo nada de loucura, né? Você tá comendo o quê? Tá comendo mais hortaliças, está melhorando a alimentação, então você está incluindo alguns nutrientes no seu corpo, como por exemplo as fibras alimentares. E se você não beber água, com todo respeito, você vai ficar toda entupida. Aí você fala assim, porque eu segui o que a nutricionista falou e essa dieta é horrorosa, eu ia no banheiro melhor antes. Porque você não está bebendo água o suficiente. Então, quando você dá mais nutrientes, né, como as fibras, que vão super te ajudar na saciedade, e esse nutriente, ele é fundamental para o emagrecimento, porque a saciedade que ele vai dar vai ser muito importante, você também precisa ali facilitar a sua digestão, minha filha, porque senão não tem milagre. Então, vamos beber água, pelo amor de Deus. Né? Um outro ponto também é que a proteína também precisa de água ali para ela ser metabolizada bonitinho. Então, se você vai fazer alguns ajustes de dieta, muito provavelmente você precisa
prestar muita atenção nessa questão da água. Não é simplesmente, a nutricionista está falando por falar. Não, tá? Eu te dei aqui vários motivos pelos quais você não pode pecar na hidratação. Então, por favor, se eu tivesse que escolher um, eu começaria com a água. Porque por mais bom que seja, ele é o mais difícil de fazer. Inclusive, pra mim, até hoje em dia, eu preciso me policiar muito, sabe? Eu sempre ando com um copo, com uma garrafinha pra eu contabilizar e ainda assim, às vezes eu me perco nas contas, enfim. Mas eu tô tentando, gente. O importante é você saber que você tá ali, ó, contabilizando a sua água, sempre se hidratando, sempre fazendo o que precisa ser feito, beleza? Quinto passo que eu faria se eu quisesse emagrecer é a organização. Então eu me organizaria. Porque quando a gente decide que vai emagrecer, decide que vai fazer uma dieta, às vezes até foi no nutricionista, recebeu um plano alimentar, alguma coisa nesse sentido, o mundo das ideias é muito lindo. Então você sai de lá animada, você tá super, né, vou fazer acontecer e tal. E aí quando chega na hora do vamos ver, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Então, quando a gente pensa no emagrecimento, você precisa pensar também em organização. A organização ela é a melhor amiga de quem quer construir uma vida mais magra. Então, quando eu penso em organizar, eu penso nos hábitos. Então, pensando... Nossa, mãe, eu tô falando essa palavra, né? Mas olhando, então, para os hábitos saudáveis que você precisa incluir, que você precisa reforçar, que você não pode deixar de fazer, como é que você pode organizar a sua rotina de forma a facilitar a execução deles? Então, por exemplo, lá é muito mais fácil, não sei, eu fazer o exercício físico se eu já levar a roupa dentro da bolsa e eu vou direto do trabalho. Então, ó, deixa ela já separada no sofá porque eu nem sento, só troco de roupa e vou. É muito mais fácil eu conseguir comer a salada se eu já tiver organizado as hortaliças num dia da semana, já tiver higienizado, já tiver separadinho nas porções. Então, o que você precisa fazer na sua rotina ali, pensando em organização, que vai facilitar essa execução? E mais, né? Quando eu penso na organização para os hábitos bons, como você pode organizar a sua rotina para dificultar os hábitos ruins? Então, eu tenho hábito, sei lá, de deitar e ficar rolando o feed do celular até eu perder de vista e ver que eu perdi o sono. Então, sei lá, você vai passar a não levar o celular para o quarto, não levar o celular para o cama, vai deixar ele no cantinho. O que você pode fazer na sua rotina para facilitar os hábitos bons e dificultar os ruins? Esse aí é o pulo do gato que vai fazer com que você seja muito mais consistente. Até que essa sua nova rotina, ela se torne um hábito e você faça as coisas de modo automático. Então você não pode deixar esse pilar aqui faltar, tá bom? O sexto passo que eu faria se eu quisesse emagrecer é fracionar bem as proteínas. A gente que é mulher, a gente tem esse hábito, né, de simplesmente comer uma boa fonte de proteína no almoço, no jantar, e depois ficar querendo um milagre, querendo a pele aqui, ó, esticada, querendo ficar toda durinha. Às vezes você se mata na academia malhando, mas não tá vendo resultado, porque você não tá consumindo os nutrientes do jeito certo. Então, tanto pensando em saciedade, né, para evitar ali com que você queira comer até o reboco da parede no final do dia, como pensando também em manutenção dos seus músculos, você precisa fracionar essa proteína. Não necessariamente você precisa comer uma quantidade enorme, vai comer 3 bifes no almoço, 2 pães de frango no jantar, tá? Mas o que você pode fazer para que em pelo menos 3, 4 refeições você consuma uma boa fonte de proteína? Não uma quantidade muito grande, mais uma vez falando. Porque o fracionamento, ele é mais importante do que a quantidade absoluta que você come ali numa vez só, né? Principalmente porque a gente tem um limite de proteína que o corpo absorve. Então, o que você pode fazer para melhorar essas fontes de proteína ao longo do dia? Será que você pode incluir um café da manhã e um lanche da tarde? Vai fazer uma suplementação, sei lá, de whey protein para facilitar essa sua execução no seu lanche que é super caótico? O que você pode fazer para melhorar isso? Eu fracionaria melhor, pelo menos de 3 a 4 refeições aí. E o sétimo e último passo que eu faria se eu quisesse emagrecer é me comprometer de verdade. E muitas das vezes a gente acaba deixando o sabotador da procrastinação para lá, especialmente se você é muito perfeccionista e você fica esperando o dia perfeito para começar, a ocasião perfeita, tudo perfeito para começar, e a gente não começa. Então, quando a gente se compromete com alguém, seja, por exemplo, com uma amiga, por isso que eu falei que você compartilhar esse vídeo com uma amiga, ou com o seu esposo, com o seu companheiro, com o seu namorado, ou com um profissional. Então, às vezes você tem uma personal trainer que te ajuda a treinar, às vezes você foi numa nutricionista, né? Você está em acompanhamento. Então, quando você se compromete com as outras pessoas, mas se compromete de verdade, tá? A chance de você executar é muito maior. E aí, quando eu falo, né, dessas pessoas, como por exemplo as suas amigas, o seu marido, você pode inclusive pedir
para que eles sejam o seu anjo da jornada, que eu falo, né? Que é aquela pessoa que vai te incentivar, vai te motivar, vai estar ali do seu lado, sabe? Às vezes porque também tá fazendo isso, então se você tem uma amiga que também quer emagrecer, você consegue formar ali aquela duplinha, ou uma comunidade, algumas mulheres que estão no mesmo objetivo, ou porque aquela pessoa tá ali no seu convívio, então seu marido tá ali todo dia com você, ele pode te ajudar, sabe, a fazer escolhas melhores, ele pode até entrar nessa com você, comer mais saudável junto com você. Então, quando você traz essas pessoas mais pra perto, pede de fato ajuda, fala, me ajuda, vamos fazer aqui junto, né? Isso faz com que você crie um ambiente mais favorável, né? Justamente porque você sempre vai ter alguém ali para te motivar. Obviamente, a gente não pode só contar com a motivação das outras pessoas, né? Precisa trabalhar um pouquinho mais a questão da motivação interna, com o que você quer emagrecer, trabalhar a disciplina, mas ter um ambiente ali vai facilitar muito a sua execução. Então, por isso que eu reforço, gente, compartilha esse vídeo com aquela mulher que você quer ver bem, que você também quer ver leve, que pode te ajudar a emagrecer, que pode ser o anjo da sua jornada. Já compartilha isso aqui com ela, porque ela pode também tirar dicas valiosas para ela já aplicar no dia a dia dela. E caso você veja que, olha, eu tô tentando, mas tá muito difícil emagrecer sozinha, ou então, olha, eu estou extremamente cansada, eu não consigo pensar em fazer comida, pensar em começar uma rotina de exercício físico, não pensa 2 vezes e vai buscar ajuda profissional. Entendeu? Então, um bom nutricionista, uma boa nutricionista, ela vai te ajudar a criar uma alimentação que seja saudável, que te ajude a emagrecer, mas que caiba na sua rotina. E mais do que isso, ela vai te ajudar ali a resolver essas queixas que estão te atrapalhando, sabe? Então, às vezes, você tá super cansada porque tá te faltando um complexo B, tá te faltando uma vitamina D, e ela vai saber fazer esse manejo, sabe? Da suplementação de fato, que vai ali, ó, despertar você para que você consiga executar. Ou, às vezes, a suplementação que vai te ajudar a dormir, né? Você não precisa despertar, você precisa desacelerar. Então, converse com a sua nutricionista para ver as possibilidades, beleza? Claro, se você tiver uma nutricionista muito boa, ela também vai trabalhar um pouquinho de comportamento com você. Então, trabalhar com essas questões, né, de autoconhecimento, de melhorar a execução, de olhar ali para a sua rotina e falar, calma aí, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode organizar. Aí você vai ter uma nutricionista, ó, maravilhosa. Se você estiver com ela, não joga ela fora não, porque ela é muito boa, viu? Então, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou recapitular aqui os pontos, tá? Só pra você não se perder, se você quiser anotar, mas você pode voltar o vídeo se quiser, né? Mas eu vou recapitular os pontos pra você. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui, tá vendo, o seu like. Então é só olhar aqui, deixa o seu joinha pra eu saber que de fato esse conteúdo ele tá sendo bacana pra você, né? Pra eu trazer mais vídeos assim nesse formato, te ensinando coisas, te mostrando estratégias. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo também, já deixa ali nos comentários. E não esqueça de seguir pra você ficar vendo tudo que tá acontecendo aqui, beleza? Então, os pontos que eu faria se eu quisesse emagrecer. Eu não mudaria radicalmente a minha alimentação. Eu não teria uma alimentação monótona. Eu cuidaria dos 2 principais gatilhos para a autossabotagem, que é o sono ruim e o estresse. Eu beberia mais água, eu me organizaria, eu fracionaria bem as proteínas ao longo do dia e eu me comprometeria de verdade. Espero que você tenha gostado do vídeo e até uma próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau!